Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o diretor-presidente em exercício da Desenvolve Agência de Fomento de Alagoas, Flávio Doria. Com ele vamos saber das ações da política de crédito desenvolvida pela agência na área de micro, pequenos e médios empreendedores. Portanto, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui, senhor Flávio Doria, e comecemos justamente pelas metas que foram estabelecidas pela Desenvolve na concessão desses créditos aqui em Alagoas e o que foi atingido, na verdade, porque, ao que se tem conhecimento, superou a expectativa. É isso? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Realmente a Desenvolve esse ano resolveu direcionar todos os seus esforços, ou a maioria dos esforços, até por uma determinação do governador Renan Filho, que ele priorizou o microcrédito. Microcréditos são créditos para todas as pessoas até R$15 mil, com juros baixíssimos, para permitir essas pessoas desenvolverem suas atividades. Tanto pode ser com novos negócios ou com os negócios já existentes. Tanto nos três ramos terciário, secundário e primário, pode ser agricultura, indústria, ou qual é dos três ramos. Então, a prioridade da gente foi essa esse ano. E graças a Deus, nós já ultrapassamos as metas que foram traçadas. Hoje nós teremos atender quase 800 contratos de créditos na Desenvolve. Isso representa, em números, quanto? Isso representa, em relação ao ano passado, um aumento de 20%, que é um aumento significativo. Isso em meio a toda a crise econômica que vive o país, né? E Alagoas é atingida porque está dentro da federação, né? Justamente, mesmo com essa crise, mas as pessoas de baixa renda, elas nunca tiveram acesso a isso com tanta facilidade como se tem na Desenvolve. E elas ficam surpresas com as taxas de juros atrativas. Então, elas realmente resolvem investir no negócio delas. Em média, qual é a taxa de juros que predomina nessas concessões de crédito? Olha, para o microcrédito? Para o microcrédito, em média, 1% ao mês. Sabe, é uma taxa baixíssima, sabe? E tem outras taxas ainda mais baixas, tipo para cooperativas de crédito, que são taxas ainda mais baixas, que a Desenvolve realmente, que é a função primordial dela, que é atingir o desenvolvimento do Estado. Ainda que esse crédito, muitas vezes, passe por aquela estimativa de inadimplência, não é? Ainda assim, é uma linha de prioridade do governo fazer a concessão desse crédito. Veja o seguinte, a inadimplência, logicamente, é inerente ao negócio, mas é preocupante quando as pessoas não têm a responsabilidade de ver que o governo está justamente estimulando o produtivo, está estimulando a ação produtiva. Uma vez que é subsidiado o crédito pelo governo do Justamente, Estado. Totalmente, hein? Totalmente subsidiado pelo governo, e a gente tem essa obrigação de estimular o desenvolvimento do Estado. Então, esse é o principal foco da Desenvolve esse ano. Pois é, já tivemos o Banco do Estado de Alagoas, que não existe mais, infelizmente, né? Mas é o banco, hoje a Desenvolve é o banco do povo, realmente. Pode-se dizer assim, das pessoas que não têm um acesso ao crédito no mercado financeiro comum. Justamente, eu acho que a intenção é essa, a intenção da Desenvolve é essa. Nós estamos nos capitalizando, tentando nos capitalizar cada vez mais para atender um número maior dessas pessoas. Isso não quer dizer também que nós não atendemos ao comércio, à indústria e às outras atividades. Em outros níveis, em outros patamares. Em outros patamares de valores, evidentemente com outras regras, que não são as regras do microcrédito. Então, garantia real e outras avalistas e outros itens que existem nos contratos da Desenvolve. Mas uma característica da Desenvolve, no caso do microcrédito e também para os pequenos e médios empreendedores, é o fato de trabalhar também o plano de negócios, não? Não, nós trabalhamos o plano de negócio. Quando chega a solicitação da operação, nós trabalhamos o plano de negócio, mostramos a ele as possibilidades. No entanto, nós temos dificuldades, às vezes, porque falta um pouco de conhecimento. Do próprio negócio que se quer e das próprias pessoas. As pessoas não têm conhecimento, às vezes, de educação financeira, de gestão de negócios.
E a gente esse ano também resolveu investir nessa área. Como é promover cursos de capacitação, formação para quem já está no mercado ou para quem quer entrar, quer ter o seu negócio financiado pela Desenvolve? A ideia da Desenvolve é que o negócio, que a operação que seja feita de crédito, dê certo. Para isso a gente resolveu capacitar todas as pessoas, as que têm negócio, as que não têm, as que pedem empréstimo a Desenvolve e as que não pedem. Então, nós criamos plataformas online de gestão de negócios e de educação financeira, que permita a todo mundo ter acesso a esses cursos. Nós já capacitamos mais de 2.000 pessoas esse ano, sabe? Pessoas que realmente se interessam, além dos cursos presenciais que nós conseguimos também desenvolver durante o ano. O que é que se observa com a realização desses cursos de educação financeira? Por exemplo, percebe-se que não há um desconhecimento quase total de como tornar mais eficiente, de otimizar recursos, por exemplo? O pouco conhecimento é muito grande, sabe? Muito grande a falta de conhecimento. Tem pessoas que querem entrar no negócio que não têm nem ideia de como faz uma gestão financeira. Eu ouvi falar que é bom, que é por aí. Porque dinheiro todo mundo diz, não, é bom dinheiro para começar um negócio, mas se você não tiver, principalmente hoje no mundo tão competitivo como está hoje, se você não tiver uma gestão eficiente, uma gestão diferenciada, você vai ter problema. Então, a Desenvolve, quando criou esses cursos, disponibilizou esses cursos, o ex-presidente Rafael Brito, que hoje é secretário de Desenvolvimento e Turismo, foi quem deu a maior força para a criação desses cursos, porque a gente viu da dificuldade das pessoas de gerirem o dinheiro que era disponibilizado pela Desenvolve para ele realizar suas operações comerciais. Pois é, e dentro desse universo, né, o que se observa é que há muitas empresas que abrem e não conseguem chegar a 2 anos de sobrevivência. É para evitar esse desfecho negativo que a Desenvolve se preocupa em capacitar, informar e em informar sobre o negócio? Justamente isso, sabe? Além dessa preocupação, sabe, a gente também acha, por exemplo, esses números no Sebrae de empresas que morrem cedo, como se diz, são assustadores. E também tem um fato da gente, porque se o negócio para que a gente emprestou dinheiro, para que a gente disponibilizou recurso, não der certo, a inadimplência vai acontecer. É inevitável. É inevitável. Então a gente tenta justamente capacitar essas pessoas para que nós tenhamos também o retorno do nosso recurso para poder disponibilizar para outras pessoas. Senhor Flávio Dória, em relação ao investimento que a Desenvolve faz para quem já tem o seu negócio estruturado, também é uma realidade aqui no Estado? É muito procurado? Alguém que começou como microempreendedor e vai evoluindo e vai estabelecendo um vínculo com a Desenvolve no sentido de solicitar mais crédito para crescer? De microempreendedor, eu acho que nós não temos esses históricos ainda, mas esse pessoas, perfil. Mas pessoas que pegaram empréstimo a Desenvolve, voltaram a crescer, isso a gente é comum mesmo. E pessoas que veem que aquilo é interessante, que não é só o fato do recurso, é o fato que nós fazemos o acompanhamento também. Como esse acompanhamento fazemos acompanhamento, por exemplo, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, nós vamos visitar a empresa para ver como ela está, para ver se precisa de alguma coisa, para ver se precisa mais de aporte de recurso ou até problemas operacionais mesmo, porque nós temos de ajudá-las. Então, é essa a Desenvolve, ao contrário dos bancos tradicionais que estão aí disponíveis no mercado financeiro, não só empresta, mas também acompanha. Esse monitoramento é muito importante, porque sem ele eu acho que nós teríamos problemas maiores de inadimplência e de empresas fechando. Então, esse acompanhamento conduz a que essas empresas se desenvolvam mais. Comparativamente o ano de 2006 para 2016, 2017, houve um aumento significativo
do ponto de vista percentual da concessão desses créditos. E este ano, exatamente até agora, não é? E a estimativa que se tem até o final do ano, dezembro, como está? Olha, em número de operações de crédito, eu acho que nós vamos ter um aumento de 20%, certo? Em número de recursos emprestados, recursos disponibilizados, nós vamos ter um aumento de cerca de 12%. É um aumento considerável, né? É considerável para uma economia que está recessiva, digamos assim. A economia cheia de problemas e com muitas pessoas com medo de investir. Esse temor é percebido isso? É muita gente... As incertezas no plano federal que levam as pessoas, aos empreendedores a pôr um pouco de freio nas suas vontades. Justamente, tem o problema da demanda, né? Eles dizem, não, eu vou montar esse negócio, eu vou implantar, e a demanda, e fica com medo da demanda porque realmente o quadro é recessivo, sabe? Então, isso também atrapalhou um pouco o crescimento da gente, que eu tenho certeza que iria ser muito maior. Qual é o perfil de negócio mais procurado na Desenvolve para a concessão de crédito? Olha, como eu disse, a gente focou muito esse ano em microcrédito. Então, microcrédito é muito misturado. É capilarizado em tudo. Em tudo, capilarizado. Cabeleireiro, salão de beleza. Tudo. Agora, tem muitas indústrias que são os valores mais significativos. Indústrias, distribuidoras, agora mesmo a gente está liberando recursos para uma distribuidora de remédios. Em Maceió? Sabe? Em Maceió, sabe? Então, essas pessoas nos procuram justamente em função dos juros, em função da facilidade da Desenvolve e do monitoramento que nós temos de acompanhá-los. Pois bem, programa de financiamento a cooperativas. O senhor já falou que depois do microcrédito são as cooperativas que têm um percentual mais baixo também nos juros que são cobrados para esses créditos. Hoje, o que dizer das cooperativas que foram em busca de crédito e estão atuando? Hoje nós temos recursos emprestados a mais de 12 cooperativas no estado, sabe? E dessas 12 cooperativas, todas elas espalhadas por todos os cantos do estado, são juros baixos. Tem 2 programas, que é o PROCAP e o COP+, que são juros subsidiados, justamente para que essas cooperativas consigam se desenvolver, elas consigam crescer. Ter autonomia, né? Ter autonomia, porque tanto a gente empresta para a cooperativa como para os cooperados. Individualmente? Individualmente. Então a gente faz isso. Nós temos um trabalho muito interessante com a Pindorama. A Pindorama não captou nenhum recurso para a gente, certo? Com a gente. Mas os cooperados da Pindorama estão entre os maiores clientes da Desenvolve. Sabe? Isso é interessante porque a Pindorama é uma referência nacional. Justamente. E a Pindorama ainda, para estimular mais ainda, a Pindorama ainda é uma das avalistas dos próprios cooperados. Isso estimula mais ainda, nos dá segurança. Claro. Para poder continuar essa fase de empréstimo, essa fase de liberação. E é uma prática louvável da cooperativa, já que ela necessita dos cooperados para existir. Isso é um mecanismo dialético, não é? Da necessidade de democratizar esse custeio do que se faz. Justamente, agora mesmo em Piranhas, nós vamos, no governo presente, né, nós vamos liberar R$150 mil para outra cooperativa, para que ela desenvolva as suas atividades. Então, a gente está procurando atingir principalmente o interior do estado. Sobre a interiorização da Desenvolve, a gente vai tratar no próximo bloco. Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Just have one life to live. Spread your love.
one says I can. What a beautiful day. What a wonderful day. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Flávio Dória, que é presidente em exercício da Desenvolve, a Agência de Fomento de Alagoas. Nosso assunto, a liberação de crédito para micro, pequenos empreendedores, médios empreendedores, grandes empreendedores, setor da indústria, do comércio, enfim. A possibilidade que se tem de desenvolver a economia do Estado a juros bem baixos com essa concessão de crédito. Portanto, eu pergunto agora sobre o parceiro maior da Desenvolve na liberação desses créditos. O nosso maior parceiro realmente é o governo do Estado, evidentemente. O governo do Estado já fez aporte, tem previsão de fazer novos aportes financeiros, mas temos também o BNDES, o BNB, a FINEP, que todos eles contribuem para que a gente possa ser o agente financeiro do Estado, né? E a preocupação da gente de ter mais de um parceiro é justamente para poder atender a todos os ramos de atividade. Pois bem, e no mês da consciência negra não há como não lembrar, não é, da atuação da Desenvolve também para a comunidade quilombola, lá em Batalha, em Cajados Negros, para a qual a Desenvolve liberou 130 mil para famílias lá atuarem. Em que área especificamente? Foi mais comércio e indústria, sabe? Comércio e agricultura. Tem muitos microcrédito. Foram todos eles na área de microcrédito. Então, houve um estímulo muito grande e a gente, para interiorizar, para capilarizar todas as atividades da Desenvolve, a gente tem agentes de crédito nos interiores, em alguns municípios do interior, para nós não abrirmos agências, que o custo seria maior, tudo, então nós temos pessoas responsáveis. Então, esse grupo Como quilombola... identificar essas pessoas? Não, nós contratamos essas pessoas. Essas pessoas são responsáveis pelaquela área. E tem uma atuação muito importante da agente de crédito lá de Batalha, que conseguiu fazer toda essa captação, levou os planos de trabalho para a gente ver, os planos de aplicação, tudo. Então a gente conseguiu fazer essa liberação, que foi muito importante para a população. Pode parecer um valor ínfimo, assim, no montante, né? Mas que tem uma importância imensa para quem está na sua atividade. Mas vocês, por exemplo, tem gente que vende picolé, tem outros que vendem produtos porta a porta, então para eles é um valor significativo, é um valor que permite justamente eles crescerem bastante. Então a ideia foi essa aí, lá com esse trabalho da agente de crédito lá de Batalha, a gente conseguiu atingir muito bem. E depois dessa liberação, já foram feitas mais 2 liberações menores para essa região. Familiar? Agricultura familiar. Notadamente a agricultura familiar. Perfuração de poços também, algumas situações? Não, perfuração de poços não. Agricultura familiar mesmo, sabe, para a pessoa vender, e a vendinha dele, o comércio na própria cidade, porque é afastado na feira, isso mesmo. Livre. Na feira livre, eles é afastado um pouco, como é que se diz, o quilombola, né? Então eles vão para a Batalha, para a feira, vender os produtos deles. Como está a representação da Desenvolve nos municípios alagoanos? Na totalidade dos municípios há representação? Não, como ainda eu disse a você, nós temos agentes de crédito que são responsáveis pelas regiões. Então, regionalmente? Nós atingimos todas as regiões do Estado. Se coloca justamente essa representação. Agora mesmo, no dia 23, nós iremos liberar recursos para a cooperativa, nós vamos liberar recursos para Inhapi, Olho d'Água do Casado. Então é muito capilarizado. É a prioridade da gente, porque aqui em Maceió é capital, né? Capital, o acesso ao crédito é menos difícil. Com relação ao portal da Desenvolve, eu estive observando no site, há um campo em que a pessoa pode cadastrar para receber notícias, informações, mas também para simular crédito. Justamente. É de fácil acesso? É fácil acesso, não tem problema nenhum, já foi feito
Agora, ele tem, evidentemente, que colocar todas as informações que ele Claro. quer, porque às vezes as pessoas ficam com bastante dúvida. Ah, eu vou montar que negócio? Aí, Vai fazer a simulação de crédito. justamente, Aham. sabe? Os dados Porque- de quem solicita devem ser dados verdadeiros. E principalmente a definição do negócio. Do negócio, o perfil do negócio. Justamente, para poder fazer essa E há simulação. uma dificuldade, não há, senhor Flávio Dória, das pessoas que têm acesso a dar essa dimensão do que ela realmente quer. É porque a dúvida, numa fase de crise, a dúvida é muito grande. O que é que eu vou montar? Aí o outro diz, o outro quebrou ali, eu não vou montar o que ele... Então tem essa dúvida. E tem a entende? logística também. Muitas pessoas querem montar o mesmo negócio a 2 metros do outro, não é? É justamente. quase impossível. Concorrência muito pois é. próxima, né? Então tudo isso, é por isso que a gente tenta desvincular Maceió e, por exemplo, nós fazemos visitas aos nossos clientes regularmente, até no interior. Sabe? Independente Essas do visitas agente... são permanentes. São permanentes. E também nós vamos também vender nosso peixe, como se diz, né? Que são os nossos famosos feirões de crédito. Que Como funciona esse feirão de crédito? a gente vai para o município com a estrutura da Desenvolve, explicar para todo mundo as nossas linhas de crédito, como é que eles podem pegar o crédito. Reúnem num sindicato, numa associação, numa cooperativa? Justamente, a gente tem muita parceria de cooperativa, de sindicato, das prefeituras, que a gente estimula os prefeitos a também, porque eles são pessoas importantíssimas para São o desenvolvimento. agentes, né, nesse sentido. Justamente. Então a gente vai para lá, leva com toda a nossa equipe. A estrutura. Dá as palestras inerentes a cada área e depois nós ficamos lá esperando para que as pessoas venham manifestar os seus interesses. Nessas ocasiões, há relatos de negócios bem-sucedidos que estimulam as outras pessoas a buscarem esse crédito? Há relatos muito, principalmente na agricultura familiar. Nós temos relatos, quando entra no site da Desenvolve, nós temos relatos muito importantes de pessoas que começaram e hoje estão muito bem, sabe? Muito bem, tanto no comércio, mas principalmente na agricultura. Então são pessoas que acreditaram no seu potencial. Não é nem acreditar na Desenvolve, a Desenvolve é apenas um instrumento para ela realizar aquilo. De sucesso, né? Para o sucesso do seu negócio. Justamente. E é importante porque isso mexe diretamente com essa questão da renda, da distribuição de renda no Estado. É importante que, não só na capital, mas nas regiões mais longínquas, se tenha a oportunidade de crescimento naquilo que é a essência, por exemplo, a agricultura familiar. Você falou em agricultura familiar, por exemplo. Para a semana nós teremos uma reunião com o secretário de Agricultura, que é sobre o Canal do Sertão. A Desenvolve vai financiar todas as microempresas ou micro-regiões que queiram participar, por exemplo, irrigação, sabe, bombas, tudo que eles quiserem. A Desenvolve financiará, porque o Canal do Sertão está ali, a água está ali, o mais difícil está ali. É levar a água às regiões mais distantes. E eles não têm dinheiro, muitas vezes não é nem mais distante, são regiões próximas que eles não têm dinheiro para comprar uma bomba. Instrumentos, equipamentos. Equipamentos, principalmente de irrigação. Então, na próxima semana, a Desenvolve vai participar dessa reunião para disponibilizar esses recursos para que o Canal do Sertão realmente dê o resultado. Da sua finalidade, né? Para o qual foi construído. Justamente. Importante, porque e a gestão do Canal do Sertão hoje é a questão que está na ordem do dia, e a Desenvolve fazendo esse trabalho vai facilitar e muito para as comunidades agrícolas. Muito, muito. Eu acho que nós já tínhamos demandas deles em relação a isso, mas com esse projeto, da Secretaria da Agricultura, eu acho que vai facilitar para a gente, tanto para a gente, mas principalmente para eles. E eles necessitam. Eles estão necessitando de crescer, eles estão necessitando fazer sua agricultura familiar da melhor maneira, sabe? E não tem recurso para isso. Esses feirões de crédito são realizados mensalmente? Qual é Não, a gente não tem nenhuma periodicidade assim, não. Isso depende muito da demanda. A gente liga
oferece, a gente tem de vender, a desenvolve, como se diz, né? Os Temos de vender os próximos produtos. serão realizados em quais municípios? Em Nós, Apis, no- nós, Mangueira? não, nós faremos agora no governo, sabe? Governo presente. Presente que vai ter, certo? Vocês aproveitam a estrutura do governo presente para levar a Desenvolve Também, junto, para vender, para vender justamente. os serviços da Desenvolve. Isso mesmo. Em relação ainda a essa questão do crédito competitivo, o que dizer das liberações através do programa Juventude Empreendedora? O programa Juventude Empreendedora foi uma demanda do governador Renan Filho, que disse ao secretário Rafael Brito que precisava de um programa para o jovem, que ele não estava tendo. Então foi criada a Juventude Empreendedora justamente para que esses jovens possam desenvolver seus negócios ou montá-los. Por exemplo, foram escolhidos 5.000 jovens para serem treinados. Sabe? Esses treinamentos ocorreram durante 2015 e 2016. Treinados pela própria Desenvolve? Treinados pela Secretaria do Trabalho. Do trabalho. Certo? Então eles foram treinados e a Desenvolve entrou para financiar os melhores planos de trabalho. Os planos de negócios. Planos de negócios. Foram melhores, então foram escolhidos. É surpreendente ver assim, ideias que fogem, digamos assim, a condição natural, a gente observar um jovem ter um sonho e poder realizá-lo concretamente. Tem ocorrências muito importantes, sabe? Você vê pessoas vibrando, jovens vibrando, sabe? Eles ficam super felizes. Por exemplo, nós já liberamos crédito para 100 e poucos jovens, sabe? 100 e poucos planos de negócios que foram aprovados. A faixa de idade desses jovens varia entre 18 a 30 anos, sabe? Basicamente. Então são jovens que realmente querem desenvolver suas atividades. Seu próprio negócio. Seu próprio negócio. Querem ser empreendedor. Isso. Então isso ajudou. E também não houve concentração em Maceió, Arapiraca, nas grandes cidades, não houve. Foi bem capilarizado, sabe? Então, Uma curiosidade. No universo de empreendedores, se observa mais mulheres, homens ou mulheres? hoje em dia eu acho que está bem dividido mesmo, porque as mulheres realmente estão querendo, sabe? E elas, eu acho, vou dar uma opinião aqui difícil de dizer, mas eu acho que elas são bem mais organizadas do que os homens. Sabe? Os homens às vezes são muito intuitivos ou impulsivos, sabe? Mas as mulheres mergulha no negócio com mais facilidade que as mulheres. Justamente. As mulheres vão mais acertadamente. Acertadamente, isso mesmo. Então existe uma divisão hoje em dia, mas e o importante desse programa do Juventude Empreendedora é que essas pessoas foram treinadas. Essas pessoas não foram pegas de surpresa, não, aleatoriamente não. Foram 5.000 treinandos e só 500 foram contemplados com o possível desembolso da Desenvolve. Sabe? E os valores desse desembolso variam entre qual o mínimo e o máximo que se observa com esse grupo? Veja o seguinte, é microcrédito. Também. As pessoas têm... a maior demanda realmente é o microcrédito, que são realmente pessoas que precisam. Pessoas que estão numa faixa, não estão abaixo da linha de pobreza, mas estão numa condição, uma massa popular. Isso mesmo. Isso, e essas pessoas, nós fizemos um dia desse no Centro de Convenções, uma liberação dos créditos da Juventude Empreendedora. É emocionante, sabe? Vocês verem as pessoas vibrando, vocês verem, eles trazem familiares, trazem... Então é muito importante mesmo esse programa. Eu acho que a Secretaria do Trabalho, a Desenvolve, tem participações muito importantes, e eu acho que até é um motivo de orgulho para todo o Estado e para a gente também. Porque é uma ação articulada, né, entre a Secretaria, a Agência de Fomento e a própria Juventude. Ou seja, é um programa que não tem como não dar certo, né? É como eu digo, a Desenvolve procura parcerias. Tem essa parceria agora, tem a parceria do Canal do Sertão, do Juventude Empreendedora, Canal do Sertão, porque eu acho que sozinho fica difícil para a gente. Eu acho que ajuda muito, essas parcerias ajudam muito a gente a atingir os nossos objetivos, como estão sendo atingidos esse ano. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta em 1 minuto.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Flávio Doria, que é presidente em exercício da Desenvolve, a Agência de Fomento de Alagoas. Senhor Flávio Doria, falemos sobre a Feira de Produtos Orgânicos. Já é um sucesso consolidado, não é? Essa feira nós estamos fazendo toda quinta-feira no Parque Shopping, que é uma parceria nossa com o Parque Shopping. Nós estamos fazendo para estimular justamente os produtores de produtos orgânicos a desenvolverem suas atividades. E também nós estamos disponibilizando para eles qualquer tipo de operação de crédito que eles queiram ter acesso. Então nós vamos ficar, eu acho que até fevereiro, até antes do carnaval, nós vamos ficar no Parque Shopping. E está tendo um movimento, sabe, considerável. Eu acho que está sendo um sucesso. Sucesso mesmo. Até porque produtos orgânicos hoje estão na ordem do dia, né? Estão. Na escolha, na prioridade das famílias. Né? Estão, e se você olhar, existe a demanda dentro da Desenvolve para que se monte, para se estruture planos de negócios para esses produtos orgânicos. Então, é interessante para a gente. A ideia foi justamente estimulá-los, sabe, oferecer um local onde eles pudessem negociar os seus produtos. Voltando ao site da Desenvolve, é possível se ter as informações preliminares, quem deseja fazer seu próprio negócio, construir seu próprio negócio, a partir dessas informações do site, porque nós temos aí a questão da simulação do crédito, quais são as áreas que a Desenvolve atua, dentro desse princípio, é possível? É possível você entrar em contato, você acessar o site e ver os ramos de negócio, a simulação, como você já falou, a simulação dos valores, mas principalmente conhecer a Desenvolve. A Desenvolve precisa ser mais conhecida. É como você falou aí, nós não temos mais banco de estado. Eu acho que poucos estados hoje têm um banco estadual, sabe? E a Desenvolve está fazendo esse papel, mas muito mais com o viés de desenvolvimento. Então, isso é muito importante para a gente ser mais conhecido. A gente pede muito que acessem o site, queiram conhecer a Desenvolve, visitem a Desenvolve, porque nós estamos lá justamente para emprestar o recurso necessário para promover o desenvolvimento do Estado. Não existe outra saída para a gente. Se a gente não emprestar, nós não vamos ficar sem função, né? Exatamente. Então, a ideia é justamente essa. Nós insistimos para que as pessoas acessem o site, para conhecer um pouco a Desenvolve. Que tem uma preocupação social, não apenas de concessão de crédito, não é? Justamente, pelos juros da gente, a gente dá para ver que a preocupação é muito mais social do que de negócio, de retorno de investimento. Então, essa preocupação social foi por isso que esse ano foi priorizado o microcrédito, porque ele é muito mais social do que outros empréstimos maiores para empresas de maiores portes. Não que elas não tenham trabalho social, lógico, quantos empregos elas geram, quantas
como é, vendas elas fazem, imposto, tudo. Então, existe o lado social, mas o microcrédito... Divisas para o Estado, né? O divisas que para o representa. Mas no campo do microcrédito, é a população de baixíssima renda que está sendo atingida e beneficiada e que não teria acesso ao crédito se não existisse a Desenvolve. É por aí? É por aí, é por aí. E outra coisa, o efeito multiplicador deles, você diz, não, foram feitas 800 operações de crédito esse ano, mas se nós olharmos, foram atendidas quase 3, 4 mil pessoas, porque existe o efeito multiplicador. São famílias que muitas vezes pegam esse valor e conseguem montar um negócio para a filha, o filho que está morando com ele. Então, existe um efeito multiplicador muito grande o microcrédito. É por isso que, além do lado social da renda mais baixa, existe o efeito multiplicador, que é muito importante. Como a Desenvolve chegou ao estado de Alagoas? A Desenvolve, justamente, foi uma agência de fomento, se eu não me engano, montada em 2004, sabe, no governo do governador Ronaldo Lessa. E ela surgiu muito em cima... Era Banco Cidadão na época, tinha essa nomenclatura. Justamente, ela surgiu até como uma parceria do Banco Cidadão, que o Banco Cidadão já tinha um nome. Então a Desenvolve foi se capitalizando nos outros governos, a Desenvolve hoje está estruturada, prestando um serviço que faz falta, faz muita falta. Eu acho que esses pequenos agricultores, se vocês conversarem com eles, pequenos agricultores e microempresários, eles falam muito bem da Desenvolve, sabe? Porque vai fazer... É quem chega junto deles. A Desenvolve chega a financiar, por exemplo, implementos agrícolas, como tratores, equipamentos, tudo na área? Não. Nessa área maior, não, certo? Essa área maior, a gente, como eu digo, é muito mais indústria e comércio. A gente ainda não está financiando empresas agrícolas maiores, sabe? Mas o foco todo é na agricultura familiar, por enquanto. Qual é a estimativa que já se tem ou ainda está sendo trabalhada para 2018? Quais são as metas que estão sendo desenvolvidas para focar ainda um segmento para 2018? Em 2018 a gente está pensando, primeiro, continuar com o microcrédito, estimulando o microcrédito, mas abrir outras linhas de financiamento. Por exemplo, linha de financiamento na área de saúde, para profissionais, médicos, fisioterapeutas, dentistas, que muitas vezes eles se formam e querem montar seu consultório e não têm esse poder. Alunos que passaram pelo FIES, alunos que precisam de um apoio financeiro, de um aporte, mínimo que seja, para montar o seu consultório, para atuar na sua profissão. Nós estamos trabalhando isso, estamos formatando essa linha de crédito e eu acho que a partir de janeiro ou fevereiro, com a aprovação do Conselho de Administração, nós vamos colocar essa na rua, sabe? Também outra que a gente está tentando até customizar é a linha de crédito de artesanato, porque a gente fica impressionado que muitas vezes ali no Pontal da Barra mesmo, as pessoas pegam, os artesãos, eles pegam dinheiro emprestado a outras pessoas, enquanto que a Desenvolve poderia estar fazendo esse trabalho. A juros baixíssimos. A juros baixíssimos, principalmente em comparação ao que eles pegam. Lá no Pontal da Barra, tão pertinho. Tão pertinho da gente, tanto que está previsto agora para dezembro a gente fazer um feirão lá no Pontal da Barra, já dando início a esse processo, expondo, dizendo o que nós temos. Tá? Evidentemente que existem as regras do Banco Central e as regras da Desenvolve, que a pessoa não pode estar negativada, uma série de fatores que são normal em qualquer sistema bancário. No plano do capital da Desenvolve, há um limite mínimo e o limite máximo do capital da Desenvolve para atender a demanda? Não, nós temos empréstimo de 1.500.000, da mesma maneira que nós temos empréstimo de R$3.000, R$2.000. Então o intervalo é esse, sabe? Nós não temos... O importante é contribuir para o desenvolvimento do Estado. Eu acho que o grande ideia, grande foco da Desenvolve é esse. No trabalho da Desenvolve, qual a estrutura
assim que ela tem do ponto de vista físico, não é, para o atendimento aqui em Maceió? Ela está estruturada num prédio em que local? Nós temos um prédio da Desenvolve ali atrás da Igreja de São Pedro, na Ponta Verde. Temos 38 funcionários só. É uma estrutura bem enxuta. É bem enxuta, sabe? Com esse crescimento que a gente pretende ter, evidentemente que vamos precisar de mais pessoas, principalmente mais técnicos, porque é uma mão de obra mais qualificada. Sabe? A mão de obra, vamos por uma parte de banco e outra social. Então nós temos de misturar isso, né? Mas é muito... essa estrutura nós pretendemos crescer, logicamente, em 2018, 2019. Nós temos nosso planejamento estratégico já para que nós tenhamos em 2020, por exemplo, uma possível independência do Estado, ou seja, uma autonomia do Estado. Essa é a meta da Desenvolve? Essa é a meta da Desenvolve, é que o Estado faça um aporte para que nós não fiquemos presos a algumas amarras do Estado, e também o Estado está fazendo isso justamente para a gente ter autonomia, para a gente ajudar o Estado. Entendeu? Isso é uma parceria que atende às duas extremidades, né? Lógico. Qual é a forma hoje de contratação da Desenvolve para os seus funcionários, digamos, a seus técnicos? É um processo seletivo. É um processo seletivo por enquanto, porque nós só podemos fazer concurso quando tivermos com a autonomia. Essa é a condição? Essa é a condição. Então, só depois disso é que nós poderemos fazer. E a Desenvolve hoje, com o número que se tem da sua estrutura funcional, chega ao interior, consegue demandar as atividades a contento? Consegue, mas como nós já falamos aqui, se tiver um crescimento significativo, não vai ser possível ficar somente com esse pessoal. Nós vamos ter de contratar mais pessoas. Coisa natural, que logicamente o recurso circulará mais. Mas isso é num outro momento, sabe? Eu acho que para 2018 não vai ter essa ideia ainda. Eu acho que em 2019 é que a gente... Se formos observar um gráfico, um gráfico do que a Desenvolve já contribuiu nessa questão da renda, da ampliação da renda de quem está nessa necessidade do microcrédito, por exemplo. Esse gráfico se elevou, ele está estabilizado? Como é que a gente pode mensurar? Eu acho que nos últimos 2 anos, 2016 e 2017, o crescimento do microcrédito foi exponencial, porque em 2014, 2015 não tinha muito essa preocupação do microcrédito. A economia do país estava estabilizada também, justamente. Né? Tudo tem a ver com a economia. Tudo. E também o foco, resolveu dar foco no microcrédito, sabe? Então, o governo do Renan Filho, do governador Renan Filho, ele resolveu dar esse foco, e a gente está, como se diz, desenvolvendo isso. Que se estabelece para o próprio Desenvolve para atingir um número cada vez maior de pessoas, de empreendedores, de microempreendedores? Para o ano, nós queremos passar dos 1.000 operações de crédito, de microcrédito, para poder atender a todo mundo que está necessitando de recursos, todo mundo que nos procura, né? Claro. Porque a Desenvolve tem um máximo interesse em prestar. Agora, a gente precisa, como diz, a gente quer ficar cada vez mais conhecida para poder executar as nossas tarefas. Pois é, então está aqui, né, colocada a forma como o microempreendedor pode buscar esse crédito a juros baixíssimos, que não são encontrados de maneira alguma no mercado financeiro convencional. É por aí? É por aí, nós estamos à disposição de todos. Estamos lá na Desenvolve, acesse o site ou apareçam na Desenvolve, que nós precisamos cumprir nossa tarefa. É isso. Eu agradeço aqui ao senhor Flávio Doria, diretor-presidente em exercício da Desenvolve, por essa entrevista, que infelizmente chegamos ao final. E, claro, acreditando que a Desenvolve vai cumprir o seu papel. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Até logo, obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu, e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.